De fato, eu havia sido cativado por um ardor extraordinário em compreender Paulo na Epístola aos Romanos. Mas até então, não era a frieza em meu coração, mas uma única palavra no capítulo 1.17. Nele se revela a justiça de Deus que me impedia, pois eu odiava aquela expressão justiça de Deus, que segundo o uso e o costume de todos os mestres, eu havia aprendido a entender filosoficamente como a justiça formal ou ativa, como eles a chamavam, com a qual Deus é justo e pune o pecador injusto. Embora eu vivesse como um monge irrepreensível, sentia-me um pecador perante Deus, com a consciência extremamente perturbada. Eu não conseguia acreditar que ele se contentasse com a minha satisfação. Eu não amava, aliás, eu odiava o Deus justo que castiga os pecadores. E secretamente, se não blasfemamente, certamente murmurando muito, eu estava virado com Deus e dizia: como se não bastasse que os miseráveis pecadores, eternamente perdidos pelo pecado original, sejam esmagados por toda sorte de calamidades, pela lei do decálogo, sem que Deus acrescente dor a dor pelo Evangelho e ainda nos ameace com a sua justiça e ira, assim eu me enfurecia com uma consciência feroz e perturbada. No obstante, insisti com Paulo naquele ponto, desejando ardentemente saber o que São Paulo queria dizer. Finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, atentei para o contexto das palavras, a saber, nele se revela a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ali comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus, isto é, pela fé. E este é o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, quem for justo pela fé, viverá. Ali, senti que havia nascido de novo e entrado no próprio paraíso por portões abertos. Ali, uma face totalmente diferente de toda a Escritura se revelou para mim. Então, reli as Escrituras de memória. Encontrei também, em outros termos, uma analogia, como a obra de Deus, isto é, o que Deus faz em nós, o poder de Deus, com o qual Ele nos fortalece, a sabedoria de Deus, com a qual Ele nos torna sábios, a força de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus. E exaltei minha palavra mais doce, com um amor tão grande quanto o ódio com que antes odiava a expressão justiça de Deus. Assim, aquele trecho em Paulo foi para mim verdadeiramente a porta para o paraíso. Uma carga bem pesada logo de cara nesse relato, né? A intensidade desse desabafo é algo que, prende a atenção na hora. Para quem nos acompanha nesta análise profunda de hoje, a nossa missão é justamente destrinchar essa crise pessoal e intelectual que a gente acabou de ouvir. Estamos diante de um texto histórico, fascinante, um testemunho que culmina em um momento de epifania capaz de mudar completamente a visão de mundo de quem o escreveu. Nossa, com certeza. O nível de vulnerabilidade exposto ali é bem raro de se ver. E para colocar as peças no tabuleiro de forma clara logo no início, é importante entender primeiro qual era o cerne desse problema. O que temos aqui na prática é um relato sobre o peso do perfeccionismo e a agonia de uma consciência que se descreve como extremamente perturbada. E todo esse conflito, gravita em torno da interpretação de uma única frase na Epístola aos Romanos, que é: nele se revela a justiça de Deus. Esse é o centro de toda a tempestade. Ok, vamos desempacotar isso então. Porque é muito louco pensar que mudar a leitura de uma pequena frase transformou um ódio, confesso, em uma sensação de entrar pelos portões do paraíso. Mas, para entender a virada, a gente precisa olhar para a situação inicial. O texto mostra alguém que, visto de fora, vivia como um monge irrepreensível. O que, no contexto monástico, significa seguir as regras com um rigor absoluto. Estamos falando de privações, disciplinas super rígidas, orações constantes. Uma conduta que, aos olhos da comunidade, não tinha falhas. Nenhuma. Por fora, a imagem da perfeição. Mas por dentro, a história é bem outra.
Internamente, havia o sentimento constante de ser um pecador com a consciência atormentada. Trazendo isso para os dias de hoje, só para ficar mais fácil de visualizar para os nossos ouvintes, é como uma síndrome do impostor elevada a um nível cósmico. Sim, uma ótima comparação. Sabe quando observamos aquela cultura atual de tentar manter a caixa de e-mail sempre zerada, o famoso inbox zero, ou aquela obsessão por manter um feed de redes sociais milimetricamente perfeito? Quem vê de fora acha que a pessoa tem a vida totalmente sob controle, mas por dentro muitas vezes existe um pânico constante de nunca ser o suficiente, uma ansiedade de ser descoberto como uma fraude. O esforço é máximo, mas a mente não descansa. Essa analogia do inbox zero funciona perfeitamente. Capta exatamente o tormento. A pessoa trabalha sem parar para manter a fachada, enquanto é consumida pela sensação de que vai falhar a qualquer momento. E a raiz dessa dor mental não estava nas atitudes do monge, mas na visão que ele tinha da figura divina. O texto pontua que ele enxergava a justiça de Deus como uma justiça formal ou ativa. Simplificando, uma régua inflexível. Exatamente. Uma métrica usada só para medir o erro e punir. Uma balança onde o lado humano sempre ficava devendo. E aí que o texto traz uma honestidade brutal. O autor admite que não amava esse Deus justo. Ele usa a palavra odiava com todas as letras. Havia uma revolta borbulhando debaixo daquela superfície de monge perfeito, com direito a murmurações e uma raiva muito real. É o ponto de maior tensão do relato, a ira com a qual ele dialoga com a própria crença. Ele questionava por que o evangelho precisava adicionar dor à dor. A lógica na cabeça dele era bem clara: se a humanidade já estava condenada e esmagada pelas exigências da lei dos 10 mandamentos, por que o evangelho aparecia só para ameaçar com mais justiça e mais ira? A sensação era de apanhar quando já se está no chão. A lei funcionava como diagnóstico de uma doença incurável e o evangelho parecia só a confirmação da sentença. Ele diz que não conseguia acreditar que Deus se contentasse com a satisfação dele. A palavra satisfação aqui tem o sentido de tentar pagar a dívida. A vida dedicada a ser um monge era essa moeda de troca, só que a conta nunca fechava. Exato. É o retrato de um esgotamento psicológico profundo. E vale destacar um ponto super importante aqui. Essa visão não era uma invenção isolada da cabeça dele. O texto menciona que ele tinha aprendido a entender a justiça de Deus dessa forma, segundo o uso e o costume de todos os mestres. Ou seja, ele estava operando dentro do padrão intelectual dominante da época. A lente pela qual ele via o mundo tinha sido herdada. O sistema todo endossava essa neurose. O peso que ele carregava era o peso de um consenso estabelecido. Sim. E combater isso exige um esforço enorme, porque significa ir contra o que todos os especialistas da época afirmavam com certeza absoluta. Mas ele não foge do problema. O relato mostra uma recusa teimosa em abandonar o texto, meditando dia e noite. E aqui a coisa fica realmente interessante porque a solução não caiu do céu e nem veio de um mestre novo. A virada de chave aconteceu quando a atenção se voltou para o contexto das palavras que já estavam ali. A resposta estava na frente dele o tempo todo. O que é fascinante aqui é esse retorno à fonte. A epifania não vem de abandonar a razão, mas de ler a frase inteira. Durante anos, a mente dele travava na expressão "nele se revela a justiça de Deus", colocando um ponto final onde o pensamento continuava. O perigo de ler só o começo do parágrafo e preencher o resto com os próprios medos. Sem dúvida. O ciclo se rompe quando ele avança para o restante da frase que diz: "Como está escrito, o justo viverá pela fé". O contexto entregou a chave. Uma parte da frase iluminou a outra. A justiça de Deus passou por uma metamorfose conceitual. Deixou de ser vista como a justiça ativa e passou a ser entendida como uma justiça passiva. E o que isso significa na prática? Significa que a justiça deixou de ser a régua que condena e passou a ser a ferramenta que salva. Nessa nova luz, em vez de ser uma exigência de perfeição, a justiça revelou-se como um dom, um presente de um Deus misericordioso,
recebido simplesmente pela fé. Uma inversão total de foco. Sai do esforço extenuante para gerar perfeição e vai para aquilo que é recebido de graça. Na prática, o que ele está dizendo é o seguinte: imaginemos a sensação de receber uma correspondência grossa, com o selo oficial. A pessoa olha o envelope, entra em pânico, tem certeza de que é a pior cobrança de impostos do mundo e que vai perder tudo o que tem. Aquele terror que paralisa. Isso. Aí, quando finalmente toma coragem e lê a carta inteira, percebe nas entrelinhas que, na verdade, é um documento perdoando todas as dívidas. O papel que se segura nas mãos é rigorosamente o mesmo papel, a tinta é a mesma, mas a leitura atenta do contexto transforma tudo na melhor notícia possível. A realidade inteira se refaz. É uma ótima forma de visualizar essa mudança. Essa transição da justiça ativa para a justiça passiva desmontou a estrutura de terror psicológico na qual o autor vivia. A fé deixa de ser mais uma obra cansativa a ser realizada para acalmar a ira e vira simplesmente a mão aberta para receber algo que já foi concedido. Com essa nova chave de leitura, o alívio que ele narra é imenso. Ele descreve a sensação de nascer de novo e entrar no próprio paraíso por portões abertos. Saímos da agonia e do ódio do começo do texto direto para uma euforia libertadora. E esse alívio gerou um efeito em cadeia impressionante. A mudança de perspectiva não ficou restrita àquela única frase. O relato afirma que uma face totalmente diferente de toda a escritura se revelou. A partir dali, a atividade de reler os textos guardados na memória trouxe um padrão novo. O louco é pensar que ele já sabia esses textos de cor, mas a lente nova mudou tudo. A sabedoria de Deus, por exemplo, deixa de ser uma humilhação para virar um suporte, certo? Perfeito. Eu fico fascinada com essa parte. Antes, os atributos divinos eram qualidades distantes e ameaçadoras. O poder de Deus era uma força que oprimia a fragilidade humana, a sabedoria servia para humilhar a ignorância, a relação era baseada no medo. Mas, com a nova lente, esses conceitos passaram a ser compreendidos como ações que ocorrem dentro do ser humano. O poder passou a ser a força que sustenta perante as dificuldades, a sabedoria tornou-se o meio pelo qual as pessoas são capacitadas a ser sábias, o paradigma do castigo foi substituído pelo paradigma da graça. É como colocar os óculos com o grau certo depois de anos enxergando tudo embaçado. Os móveis e as árvores continuam no mesmo lugar, mas a forma de enxergar ganha contornos precisos. E isso traz a nossa reflexão para o momento atual. Por que um relato sobre a interpretação de um texto milenar importa para quem nos ouve hoje? A grande sacada é a demonstração prática do poder que uma mudança de paradigma tem. Exato. O princípio por trás dessa história vai muito além da teologia. O texto mostra de forma muito clara como conceitos mal compreendidos ou dogmas internos que a gente aceita sem questionar criam prisões pesadas. É um retrato de como se pode viver em estado de ansiedade, tentando atingir um padrão de excelência que foi interpretado de forma equivocada desde o início. Revisitar as próprias bases intelectuais e forçar o olhar para o contexto maior tem o poder de libertar a mente de amarras que muitas vezes nem percebemos que existem. Foi preciso ter a audácia de abandonar a interpretação padrão ensinada pelos mestres para conseguir ler as entrelinhas. Se conectarmos as lições dessa jornada com a psicologia na vida moderna, fica claro como a mente constrói labirintos para si mesma. Assumir que uma regra de mercado, uma expectativa social imposta pela cultura ou uma exigência de produtividade seja uma verdade intocável, pode levar qualquer pessoa ao mesmo estado de consciência feroz e perturbada descrito pelo monge. O processo de meditar dia e noite, recusando-se a aceitar a dor superficial para buscar a raiz dos conceitos que governam a vida, é uma ferramenta muito valiosa para o desenvolvimento intelectual e emocional. Essa busca incansável por clareza ilumina os cantos mais obscuros da consciência. E a prova de que isso funciona está na conclusão do relato. A mesma palavra que antes era alvo do mais amargo ódio passou a ser exaltada com amor. Não foi preciso alterar uma única letra do texto original.
O que mudou foi a interpretação inflexível que se fazia dele. Para tentar sintetizar toda a jornada que exploramos neste nosso mergulho de hoje, a expressão justiça de Deus, que gerava revolta e raiva, transformou-se na palavra mais doce, graças a um entendimento focado no contexto. Uma mudança na lente transmutou o medo em uma porta para o paraíso. A agonia de tentar atingir uma perfeição impossível deu lugar à paz de aceitar um dom. Esse relato atua como uma prova histórica e psicológica de que um conceito, quando processado pela mente de forma punitiva, tem o potencial de causar anos de tormento enquanto a sua reinterpretação traz verdadeira liberdade existencial. E a partir disso levanta-se um questionamento para quem nos acompanha a continuar refletindo. Quais são as definições, as crenças ou as famosas verdades absolutas que carregamos hoje? Seja sobre as nossas capacidades, sobre o nosso valor ou sobre as exigências de performance do mundo, que podem estar funcionando como autênticas prisões invisíveis. Será que, se tivéssemos a audácia de olhar para o contexto completo das nossas vidas e questionar aquilo que nos foi imposto como regra inquestionável, não acabaríamos encontrando portas abertas onde antes só víamos muros intransponíveis? Fica a reflexão. E com esse convite constante à renovação de ideias, encerramos em definitivo a nossa investigação de hoje.